Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host desse podcast, e hoje eu trouxe um tema sensacional que provavelmente todos vocês já utilizaram ou utilizam no dia a dia. Nós vamos falar sobre vendas, network e negociação. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe um especialista do assunto, que é o Gabriel. Fala, meu querido. Muito obrigado, Gabriel. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Muito bem. Maravilha, Graças a Marcelo. Deus. Obrigado pela presença, pela disponibilidade. Para quem não sabe, o Gabriel não é de São Paulo, né? É de Brasília. Estava num evento aqui hoje, aproveitou, separou um espaço para conversar aqui sobre vendas, network e negociação. É isso mesmo, Marcelo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? A gente já tinha tido um contato lá no passado e fiquei muito honrado de receber esse teu convite e conseguir conciliar aí as agendas para a gente poder bater esse papo. Vamos em frente. Legal, Gabriel. Então, você é conhecido como Rockstar das vendas. Por que esse nome? E depois que você responder aí um pouquinho da referência desse nome, se possível, falar um pouquinho da sua trajetória, queria que você dissesse pra gente, Gabriel, vendas é para todo mundo? É algo treinável ou é algo inato? Essa pergunta é muito boa para abrir esse papo, sobretudo porque a gente tem um mantra que é: somos todos vendedores, né? Queira você ou não, você negocia, você vende todos os dias. Naturalmente, você ser um profissional de vendas, alguém que ganha a sua vida por meio das vendas, eu acredito que talvez isso não seja para todos. Por outro lado, é inerente ao ser humano, né? E tem o Chris Voss, que é um especialista em negociações. Inclusive, é bem legal porque ele tem um case incrível, né? De negociações hostis, né? Que é aquela negociação quando você está ali gerenciando uma crise, negociando algo que é vital às vezes. E ele diz o seguinte: uma pessoa comum, como eu, como você, às vezes até as pessoas que não trabalham com vendas, né? Saindo do ambiente profissional, a gente lida com cerca de 3 a 7 negociações todos os dias. Todas as vezes que alguém está tentando te convencer a dizer um sim, a cooperar com essa pessoa, você está num processo de negociação. E quando é você que está tentando conquistar a cooperação de uma outra pessoa, você está numa negociação. 3 a 7 negociações por dia, eu acho que é um volume significativo a ponto de dizer assim: olha, se você dominar essas habilidades, se você praticar essas habilidades, sim, eu acredito que você pode conquistar muito mais, sim do que não, muito mais cooperação ao longo da sua jornada. E isso, com certeza, pode ajudar qualquer pessoa a prosperar. Então, resumindo, eu não acho que todas as pessoas seriam, sobretudo, felizes, né? Eu acredito muito na vocação. Para a gente ser um profissional de venda, eu trago muito esse pilar da vocação. A vocação vem do vocare, né? Que é a voz que te chama a agir. Então, assim, à medida em que eu entendo, Gabriel, adoro vendas, porque eu adoro bater um papo aqui com você, eu adoro um dia a dia dinâmico. Eu brinco que eu fui trabalhar com vendas porque eu gostava muito de gente. E vendas era só a profissão que talvez me desse mais essa possibilidade de ter que estar necessariamente com outras pessoas, conversando, abordando, conhecendo gente nova. E foi isso que me chamou mais atenção, achei uma carreira mais dinâmica. Mas sim, vendas é uma habilidade, tem muitas pessoas que, não, mas eu não nasci vendedor, não é aquela característica inata, e nesses casos eu compreendo que a gente precisa ser responsável. Tem pessoas que sim, possuem uma habilidade natural, uma inclinação a já serem mais dispostas a vender. E tem pessoas que já têm um certo trauma: não, eu não sou vendedor, não funciona bem, me bota pra fazer qualquer coisa menos para vender. E eu também compreendo que existem alguns paradigmas e alguns dilemas em cima disso. Talvez até alguns mitos. E a gente pode falar um pouquinho disso aí também, Marcelo. Muito bom, muito bom. E da onde que surgiu? Você falou de gostar de pessoas, que isso te motivou a trabalhar com vendas. Uhum. E qual que foi a carreira que você traçou até fazer o trabalho que você desenvolve hoje? Queria que você pudesse falar um pouquinho qual que é o trabalho principal que você faz hoje. Legal. Então, hoje eu atuo como palestrante. Eu acho que hoje é talvez a coisa que mais demande né, horários na minha agenda, né? Tá em evento, tá em palestra, tá fazendo uma convenção de vendas. Então, uma das coisas que foi muito legal, que eu vou te dizer até como é que eu fui construindo a minha jornada nesse sentido. Eu me formei, por formação, eu sou internacionalista, né? Ou seja, eu me formei em relações internacionais. Quando eu fui para a faculdade, acho que a gente, não só eu, mas muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo, né? A gente às vezes vai tomar uma decisão de carreira muito jovem, onde a gente não sabe os prós e contras com tanta profundidade, onde a gente às vezes imagina e talvez entenda que
talvez até por uma percepção genérica de que é uma carreira, ou olhar pelo lado bom de uma profissão, a gente acaba tomando uma decisão do que vai fazer na universidade. Quando a gente não escolhe o curso pela nota que a gente tem para passar no vestibular, né? Acho que é o pior dos casos. Verdade. Mas, basicamente, eu fui parar em Relações Internacionais porque eu tinha eu já tinha uma faísca ali para vendas, não sabia como é que eu ia conseguir trabalhar com vendas. Brasília, é importante dizer que é uma cidade que durante muitos anos sempre foi vista como aquela cidade das autarquias, dos órgãos públicos, a sede do poder, né? E basicamente, naturalmente é isso mesmo, né? Os grandes cargos do governo federal estão lá, tem muitos concursos. Nos últimos anos até isso caiu vertiginosamente, eu não tenho visto abrir tantos concursos. Mas eu digo assim que os pais dos meus amigos, enfim, muitos dos meus amigos foram por esse caminho do concurso público. Inclusive meus pais. Meu pai e a minha mãe, embora os dois tenham uma atividade paralela, mas os dois são funcionários públicos. Meu pai é oficial da Força Aérea, minha mãe foi da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E basicamente, assim... Que tem muito a ver com o que você faz hoje, educação? Tem muito a ver com o que eu faço hoje, com certeza. E minha mãe me inspirou muito a fazer muito dessa parte de palestra, porque eu digo que ela tem o dom da palavra. E eu acho que a gente aprende muito pelo exemplo, né, dentro de casa. E naturalmente também tem a genética, também tem uma série de outras coisas. Então acho que eu puxei um pouco desse lado dela de comunicação, de conversar, de conseguir expressar uma ideia. E, bom, fui parar então em Relações Internacionais porque não tinha uma faculdade, eu queria fazer comércio exterior. Na época não tinha uma faculdade tão renomada ou que fosse destaque em comércio exterior, mas as faculdades mais tradicionais tinham curso de Relações Internacionais. E algumas matérias, algumas disciplinas direcionavam para essa parte de comércio. Falei, olha, legal. E acabei entrando em réu, como a gente diz, né? E adorei, cara, assim, me apaixonei pelo curso, eu fui daquele aluno, valeu a pena. Eu brinco que foi ali que eu comecei a ser um bom aluno, porque até o ensino médio, eu costumo dizer que eu era um aluno medíocre, eu tirava aquela nota para passar de ano, ficava de recuperação, já reprovei no ensino médio, então assim, eu era um aluno medíocre, embora sempre fui muito interessado, nunca fui um aluno relapso, mas tinha dificuldade de assimilar, principalmente matérias de exatas que não estão muito, como é que eu posso dizer, compatibilizadas aí com a minha vocação, como eu estava dizendo. Bom, enfim, fui fazer réu. E eu lembro que na faculdade, uma coisa que foi muito legal, assim, que eu lembro que foi um divisor de águas, foi quando... E aí existe essa pressão natural da cidade, do concurso público, dos teus amigos já pressionando alguns concursos, da tua família ter as pessoas que estão concursadas. E eu não tinha muito entusiasmo quando eu olhava assim, putz, cheguei até a fazer um concurso lá da Caixa, eu acho que do Banco do Brasil, alguma coisa assim. Mas sabe quando você faz assim, porque, pô, sei lá, né, pra não ficar parado e tudo mais. Não era a minha vocação. E eu lembro que eu tive uma palestra na faculdade, era uma palestra com o pessoal da Ambev, falando sobre o processo seletivo da Ambev, que naquela época, eu tô falando aí, sei lá, de 2000 e... Provavelmente estou falando ali 2008, 2007, ou seja, já tem alguns bons anos. E o que foi legal é que, poxa, quando eles foram lá na faculdade para falar sobre o processo seletivo da Ambev, na época tinha um programa de trainee, programa de talentos lá da Ambev, e foi a primeira vez que alguma coisa profissional me deu um putz, é uma coisa dinâmica, assim, que eu acho que tem a ver comigo. E a Ambev também tem muita daquela coisa da meritocracia, das metas, do desafio, né, da ousadia, e isso me chamou a atenção. Não trabalhei na Ambev, diga-se de passagem, até porque naquela época, eu lembro que nesse dia foi tão legal que eu cheguei pro cara, deixa eu te entregar meu currículo e tudo mais. E ele falou assim, cara, mas você tá em que ano? Faltavam 2 anos para me formar. Ele falou, pô, mas pro programa trainee, você vai ter que entregar seu currículo já no ano de formação, então segura mais um pouco. E nessa de eu segurar, apareceu o processo seletivo da ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio. E foi engraçado, porque chegou uma menina na minha turma, que pegava matéria com a gente, entrou com a bandeirinha do Brasil e Estados Unidos, um pin aqui, né, com a bandeira do Brasil e Estados Unidos. E eu falei, pô, isso aqui é embaixada? Você faz estágio na embaixada? Ela, não, isso aqui é outra coisa, assim. Eu falei, é o quê? Ela, não, é a ANCHAM. Eu falei, mas faz o quê? Ela é Câmara de Comércio. Eu, pô, legal, assim, Mas como é que é? Tem vaga de emprego, de estágio, né? Que eu já interessado, assim, pra saber como é que funcionava. Ela, não tem, mas assim, cara, tem que ter um perfil muito específico. Ela no início eu senti que ela não queria dar muita confiança. Aí eu falei assim, cara, outro dia eu vim no processo seletivo aqui, eu vim na palestra que teve da Ambev, cara, fiquei apaixonado. Meu sonho é trabalhar na Ambev. Quando eu falei isso, ela olhou pra mim, opa, então talvez você tenha o perfil que a gente tem lá na Câmara Americana. Porque falei, o que eles precisavam era o perfil era semelhante ao da Ambev. Bem semelhante, isso mesmo. E aí, Marcelo, o que foi legal? Eu falei, cara, então... Ela falou, e a gente tá com o processo seletivo aberto. Eu falei, pô, então beleza. Ela, traz teu currículo amanhã. Eu falei, traga amanhã nada. Tô com um pendrive, na época do pendrive, né? Hoje em dia é tudo nuvem. Na época não existia nuvem, né? Ou era bem remoto ainda. Peguei bem incipiente ainda.
Peguei o pendrive, fui na faculdade, ali na Xerox da faculdade, cara, imprime pra mim. Imprimi e já entreguei pra ela na aula. E não deu 15 dias, me ligaram pro processo seletivo. Cara, aí foi um processo seletivo extenso mesmo. Várias etapas. Enfim, acho que na época, assim, eram, sei lá, uns 300 currículos para 2 vagas. E eu fui passando das etapas. Tiveram algumas etapas de vendas ali, inclusive, assim, que você tinha que vender, simulação de vendas, um negócio assim, bem casca grossa, que foi legal também, foi bem desafiador, né? O que eu acredito também, o que eu fui vendo é o seguinte, esse processo, quando você contrata muito rápido, e aí eu pego um exemplo do varejo, que foi um outro público que a gente atendeu muito depois. A gente muitas vezes amparava e ajudava algumas empresas que faziam um recrutamento de seleção para o varejo. E no varejo, muitas vezes é aquele processo seletivo, até pelo dinamismo, na praça de alimentação do shopping. Meu irmão, qual é o teu nome? O que você quer fazer? Ah, tá, beleza. Opa, já trabalhou antes? Pô, tem problema em trabalhar no horário? Tá disponível? Pô, beleza, o cara já começa amanhã. E eu percebi que quando você cria um processo um pouco mais extenso, que você vai fazendo a pessoa sentindo, putz, passei uma fase. Putz, essa fase foi difícil, não sei se eu passei, cara. Nossa, mas eu queria... Você vai instigando, você vai alimentando como é que eu posso dizer assim? Uma fagulha de, cara, putz, eu quero muito isso aqui. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar com mais vontade de entrar, no final consegui passar no processo e fiquei 5 anos. E aí eu entrei numa espécie, como se fosse um programa de trainee ali, da AmCham, e saí como número 1 da operação de Brasília, né, como coordenador ali. E foi muito legal porque, poxa, aí foi lá que eu conheci muito de networking, porque lá é uma câmara de comércio, por mais que tenha esse nome Câmara Americana de Comércio, é muito mais uma câmara de comércio para empresas brasileiras. Então lá eu atendia Coca-Cola, Rede Globo, Grupo Abril, IBM, que é multinacional, mas assim, né, própria Coca-Cola e tal, mas que tem representação, né, IBM do Brasil, Coca-Cola do Brasil, e que a gente ajuda essas empresas a estreitarem negócios no Brasil. E muitas vezes os negócios eram esses. Poxa, eu preciso... tem um desafio aqui de T&D, de treinamento e desenvolvimento. Gabriel, aí no AmCham, quem que vocês estão vendo aí que é uma referência? Então, esse escopo de networking e de curadoria de conteúdo, minha escola profissional, assim, inicial foi a AmCham, porque durante 5 anos, assim, meu dia a dia era... Inicialmente eu entrei na área comercial, que era tentar captar novas empresas. Então eu tinha que visitar empresas, prospectar, numa época que você não tinha inbound, você não tinha Google Ads, não existia. Então, assim, a prospecção era o cold calling, era a indicação, era realmente muito relacional, né? Não que não seja hoje, mas mudou um pouquinho o aspecto. As ferramentas são diferentes. Total. E aí, o que eu achei legal, Marcelo, assim, pra resumir a história? Entrei lá na AmCham e eu fazia de 8 a 12 eventos por mês, de assuntos diferentes. A gente cuidava lá do comitê de legislação, cuidava do comitê de gestão empresarial, gestão de pessoas, beleza. Aí são termos mais voltados a negócios, a gente já consegue flertar, mas comitê de saúde, comitê de legislação, o que a Anvisa tá discutindo agora da nova portaria, então eram coisas muito atuais. E na época eu tinha que ficar estudando muito o que era essa tendência. Obviamente que a gente tinha o amparo desses profissionais de mercado, então os próprios associados, de fazer reunião com esses heads para tentar entender. Poxa, então vamos fazer aqui com o diretor de um grande hospital da cidade para tentar entender quais são suas dificuldades. Quem que você gostaria que viesse aqui trazer um conteúdo diferenciado para você? E isso vai forjando com que a gente entenda muito de conteúdo, de palestras. Eu brinco que assim, meu papel durante muitos anos foi justamente ouvir palestras, né? Ou assistir palestras, melhor dizendo. E com isso foi assim eu não tinha intenção de ser palestrante inicialmente, mas isso naturalmente Você foi levado a isso. Eu fui levado a isso. Eu acho que quando eu fui convidado a fazer a minha primeira palestra, eu já tinha assistido com certeza assim, sem exagero, umas 500 palestras. E aí, o que eu acho legal disso? A gente tem um repertório muito empírico, muito assim, caramba, quantos palestrantes eu fui falar, cara, esse cara deu um show, porque ele tem uma presença de pau, o cara fez isso, o cara usou uma analogia, nossa, fantástico, fez assim com a minha cabeça. Da mesma forma, quando você fala assim, cara, que currículo brilhante, esse cara é uma sumidade. E aí ele sobe no palco e você fala, putz, realmente é uma mente brilhante, só que não tem a pedagogia, não tem a retórica, não tem a didática, não consegue transmitir isso de uma maneira pedagógica. Ou mesmo o carisma para conseguir contagiar o público, seja por meio da técnica ou indiferente. Mas é perceptível quando alguém sobe no palco e você percebe que as pessoas têm a atenção 100% prendida. Você que é da área de treinamento e desenvolvimento, que tem essa especialidade, você vai saber muito melhor do que eu, que é isso. Sim. Você com certeza já tem esse faro e fala, cara, esse cara sabe, esse cara entrega, que não é só ter o domínio, mas é ter um domínio e que a comunicação é a capacidade de tornar comum. Como é que eu pego esse meu conhecimento e eu faço com que você
se torne engajado com ele, realmente ele faça a diferença. Quando a gente tem a capacidade de fazer a diferença, que é provocar no outro essa mudança, essa visão diferente, a gente realmente consegue ter um poder de atuação que vai muito além do que um simples conteúdo ali. E foi isso que eu aprendi. Bom, aí depois disso, depois de 5 anos, eu tive experiência de liderança, enfim, liderei várias equipes, várias pessoas passaram pela minha equipe, e aí são os erros e acertos, e aí eu fui ganhando uma maturidade empresarial também, concomitantemente a isso. Trabalhei depois em 2 empresas associadas que foram depois me puxando, e aí eu fui trabalhar em empresas que eram mercados diferentes, numa outra estrutura. Em 2015, eu fundo a minha empresa, né, a Oxigena Negócios, que com o passar do tempo ali, na pandemia a gente decidiu que nos tornaríamos um grupo, ou seja, além das nossas soluções iniciais, a gente ia acoplar outras soluções. E hoje, como grupo, a gente acaba se tornando um hub, justamente por essa capacidade de conexão que a gente tem. Eu acho que esse é o nosso maior ativo. Hoje a gente tem muitas portas abertas pelo nosso histórico. Fala a gente porque eu tô aqui com a Clara aqui nos bastidores, que é minha sócia, né, que tá aqui me acompanhando. Mas basicamente é isso. Hoje a gente usa nosso relacionamento, nosso networking para falar assim, caramba, Marcelo, o que você tá precisando? Lógico que dentro do escopo de desenvolvimento humano, que é a nossa área. Então, assim, eu quero criar uma experiência aqui na minha empresa diferenciada, eu quero criar uma dinâmica, eu quero chamar um especialista, eu quero saber... Então, nessas formas de amparar, a gente realmente é bem assertivo. E foi isso que a gente fez nos últimos anos. Eu acabei me formando, fazendo uma pós-graduação, né, além das pós de MBA, IBMEC, MBA com ênfase em gestão empresarial, fiz também um MBA em marketing. A última pós-graduação que eu fiz foi na pandemia, que foi uma pós-graduação em rock, por incrível que pareça, a primeira pós-graduação da América Latina. Que interessante. Porque eu acabei ganhando... há alguns anos, quando eu comecei a palestrar, depois que eu saí da Anshan, eu deixei o cabelo crescer, eu fiquei meio cabeludo. E aí, assim, como eu usava uns blazers meio diferentes, a galera, um dia eu fui num evento, o pessoal, caramba, o Gabriel parece um rockstar das vendas. E aí, quando o pessoal falou isso, a galera deu risada, eu achei legal a brincadeira, né, do pessoal que tava no evento, porque quis fazer essa brincadeira, mas eu achei que aquilo de verdade me representou. E na mesma semana, a gente teve uma entrevista com o Metrópolis, que é um canal de mídia, mas que a sede é em Brasília. E eles foram fazer uma matéria sobre o trabalho que a gente estava fazendo lá, e eles perguntaram, você tem algum slogan ou codinome e tal? Eu falei, cara, não. Aí eu contei, falei, não, outro dia o pessoal brincou, porque eu ando meio rockstar das vendas e tal. Cara, legal. E aí, quando lançaram a manchete, quando lançaram a matéria, a manchete era rockstar das vendas, assim, enfim, movimento, mercado de treinamento, era alguma coisa assim, uma manchete bem chamativa. Eu falei, caramba, se não era uma marca pessoal, agora vai ter que ser. Agora virou. Agora virou. Então, a gente pegou dessa ideia. Enfim, aí eu comecei a desdobrar várias soluções. Então, hoje eu faço um trabalho como mestre de cerimônias e levo várias analogias do rock. Eu pego isso e transformo. Inclusive, depois eu vou pegar ali no finalzinho, quando a gente tiver aqui, eu trouxe aqui o nosso MVP, que é o meu livro, que é o Venda como Rockstar, que eu brinco que tá no MVP, porque foi a primeira versão que a gente imprimiu, só para ver como é que ia ser, começar a fazer uma revisão um pouco mais qualificada. Não tá 100%, mas já deve estar uns 90%. Que legal, que legal. Se quando lançar tiver por aqui por São Paulo, entre em contato, a gente faz um bate-papo e traz o seu livro. Eu já vou deixar uma versão aqui com você, vou pedir pra Clara pegar aqui pra gente. Sou super fã de livro, tenho até um outro canal que chama Liberdade Literária, que eu falo só sobre a minha perspectiva dos livros, sobre leitura. Que fera! Então leio, compartilho, falo um pouquinho sobre isso. E eu vi que você gostava disso, porque eu vi justamente, eu assisti um dos episódios. Todo episódio tinha um livro, né? E eu vi que você estava falando do pipeline de liderança, você está no Rancharan aqui, eu falei, caramba, o pessoal ali é antenado. A gente gosta. Assim... Legal, e o mais interessante é que quando você fala sobre a sua trajetória, ela vai ser caminhando e tem um caminho pavimentado, pegando várias habilidades. Você vai se desenvolvendo nesse caminho e você vai ampliando o repertório. Você vai falando de MBA, especialização, de atuação, depois da atuação com liderança. E aí chegou num ponto que eu acho interessante falar sobre repertório, da relação disso com vendas e técnica. Até fazendo um gancho, abrindo um parênteses, eu estava assistindo um podcast do Joel J, que eu gosto bastante, de um bate-papo dele, do projeto que eles têm da Trinca, com o Flávio Augusto e com... Caio Carneiro. Caio Carneiro, legal. Fala muito de vendas também. E aí, eu vi um trecho que eles falam, o que é uma pessoa que tem habilidade em vendas? Aí o Flávio Augusto fala, habilidade em vendas não é o que achavam no passado, o cara falastrão, bom de lábia, conversador. E isso até ele faz essa referência ao cara amador. O bom vendedor é um cara que tem técnica, que faz as coisas intencionalmente.
E aí, você falou da questão no início, logo na abertura, de vendas, que é uma profissão para todos, mas não necessariamente todos vão ganhar a vida com vendas. A gente está vendendo ideia, a gente está vendendo projeto, independente do departamento da área, a gente está vendendo alguma coisa. Perfeito, concordo plenamente, assina embaixo, gênero e grau. E aí, Gabriel, entra no ponto da técnica, que eu já Legal. assisti outros episódios que você participou em Uhum. podcast, achei muito legal o repertório que você tem, o embasamento de técnica nisso. Legal. Se eu tivesse começando em vendas hoje, qual a preocupação que eu deveria ter com buscar técnicas e Tá. onde você recomendaria eu começar? Cara, primeiro parabéns, porque assim, essa pergunta foi assim, uma pergunta muito inteligente e eu nunca me fizeram essa pergunta nesse contexto. Se eu estivesse começando hoje em vendas, se a gente estivesse começando hoje em vendas, eu costumo dizer que provavelmente a gente não estaria conversando necessariamente das mesmas práticas do Gabriel quando começou, porque a gente trouxe justamente outras ferramentas que a gente conversou aqui, né? Hoje o mundo é diferente. Hoje a gente já tem as estruturas de vendas são diferentes, né? Hoje a gente vê muito menos aquele vendedor perfil lobo solitário que vai prospectar, negociar, buscar o cliente, fazer a proposta, fazer o fechamento, fazer o follow-up, fazer o pós-venda. E a gente vê mais a figura de um departamento mais profissional no aspecto de que ele é mais. Ele tem setores mais subdivididos e especializados. Então eu vou ter ali uma área de pré-vendas, eu vou ter um SDR qualificando, eu vou ter ali depois um BDR, eu vou ter ali depois uma outra situação que é alguém que vai tentar ali converter, que vai tentar fazer uma proposta. Então eu vou conseguir trazer de repente assim, olha, fontes de prospecção. Eu vou ter uma área só de prospecção ativa, eu vou ter uma área que trabalha só de repente demandas antigas que ficaram pelo funil. Então assim, resumindo, eu costumo dizer que hoje a gente tem uma relação que eu chamo de humanológica para vendas. A gente tem uma área que é humana. Eu costumo dizer que vendas é algo que realmente é um pouco dual, né? Eu brinco, é o efeito yin yang de vendas, porque eu tenho um lado arte, né? Arte é uma das coisas que eu fui estudar quando eu fui estudar rock, fui estudar minha pós-graduação, mas é algo que eu estudei filosofia há muitos anos também. E aí na filosofia tem um arcabouço muito forte sobre arte. E é interessante porque hoje a gente fica discutindo, durante, sei lá, 2000 anos, discutiu-se, ou até mais, o que pode ser considerado como arte ou não arte. E essa discussão é infinita. Então não sou eu aqui no podcast que pretendo determinar o que é arte. Mas é interessante olhar que, assim, eu gosto de algumas definições e eu digo que, assim, o mercado de arte costuma dizer que um critério importante é a intenção de fazer arte. Então é aquilo. O vendedor que tem a intenção de vender, ele é diferente de alguém que fala, cara, eu tô vendendo porque me colocaram aqui, eu preciso, tenho que fazer, entendeu? E aí já é um pouco problemático, porque eu não consigo entrar no estado da arte quando eu tô por obrigação, ou quando eu tô por necessidade. Quando eu tô por vontade, poxa, Quando aí não é só a quando necessidade. não, ou melhor, quando não é só a necessidade, bem colocado. E é exatamente isso. E aí, nesse caso, e aí eu entendo as inseguranças, olha, eu não sei se eu vou me dar bem, eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se... tem várias circunstâncias, mas aí voltando à arte. Então, intenção de fazer arte é importante. Então, eu faço esse copo, falo assim, olha, eu vou querer expor esse copo, eu quero que as pessoas apreciem isso como um objeto de arte. Ok, um critério. O segundo critério, né, é justamente a técnica, porque arte, quando a gente vai para o latim, vem de ars. Mas quando a gente vai para a origem etimológica no grego é techne, ou seja, arte é técnica, literalmente em grego, entendeu? Assim, de uma maneira bem... Ou bem seja, existe um método, existe um passo a passo, que não seja um apenas, Exatamente. mas existe algumas opções testadas que alguém já utilizou, já aprimorou, que fazendo aquela sequência a gente vai chegar em um determinado local, ou vai ter mais chance de alcançar o objetivo. Exatamente. Você acha que tocou no ponto. Essa questão. Então eu tenho que ter intenção, mas eu tenho que ter técnica. Ah, tá. Então se eu pegar aqui intenção e técnica, eu vou sempre fazer arte. E isso que torna discutível. Porque hoje a gente pega, assim, quando você pega lá Platão na República, ele falava muito disso. Ele falava assim, o quanto que a música era importante para os guardiões, cidadãos daquela cidade, daquela república, daquela cidade ideal de Platão. Porque assim como a ginástica, ele dizia que fortalecia corporalmente as pessoas, a música, ela fortalecia a mente, ela fortalecia o entusiasmo, o espírito, a alma, no caso. Então, para Platão, né, assim, vamos colocar assim, numa perspectiva clássica, Platão diria que para algo ser considerado arte precisa de um terceiro elemento aí,
que é a capacidade de enobrecer ou elevar a alma do ser humano em algum nível. Então eu preciso olhar para uma obra de arte e sair de alguma maneira diferente. Preciso falar, caramba, isso me tocou, caramba, isso aqui é interessante. Pode até ser que um público não tenha adesão, não consiga ter esse nível de sensibilidade a uma obra de arte. Mas boa parte do público precisa ter essa sensibilidade. Então, quando eu tenho, vamos lá, intenção, técnica e capacidade de fazer a diferença para melhor na vida dos outros, aí eu tô no estado da arte. Por que eu tô contando isso aí? Porque sim, vendas é arte, porque eu preciso de tudo isso. E aí eu brinco da relação humanológica, dessa dualidade, porque eu tenho um lado humano, que é justamente essa capacidade de me conectar, de conseguir fazer uma leitura, de ter uma inteligência social, de saber, nossa, pela expressão facial do Marcelo, talvez o que eu expliquei não ficou muito claro. Deixa eu voltar naquele tópico. Isso aqui é uma inteligência social, que tá é nas entrelinhas. O famoso rapport, né? Rapport. Então, tudo isso, fazer rapport, ter a capacidade de fazer um bom quebra-gelo, ter a capacidade de fazer aquela leitura do ambiente, tudo isso tá no lado arte de vendas, tá no lado humano. Mas vendas também tem um lado pragmático, um lado lógico, um lado que eu digo que é quase científico, que é o quê? Que é meta, que é indicador, que é funil de venda, que é OKR, que é realmente processo. Então, assim, hoje qual que é a nossa dificuldade, ou melhor, o nosso desafio é que a gente vive num mundo humanológico. Não dá para eu falar assim, nossa, mas eu sou o cara da conversa, tá bom, mas teu mercado hoje, ele funciona via Google Ads. Você até pode colocar conversa nisso, mas você não vai conseguir chegar na conversa se você não tiver antes uma pré-vendas. Se você não tiver antes estratégias de inbound bem estruturadas. Isso é um exemplo, tá? Enfim, então eu não quero resumir aqui vendas como sendo isso ou sendo aquilo, Sim. mas quero trazer aqui uma perspectiva de reflexão. Olha, o maior desafio hoje, se eu fosse alguém de vendas, voltando à tua pergunta, é entender que vendas tem um lado humano e tem um lado humano e um lado lógico, né? Um lado arte, um lado ciência. E eu preciso tentar conciliar e harmonizar esses dois universos. E o que eu costumo perceber em vendas é que vendas a gente percebe que às vezes a gente tem pessoas muito boas em um dos dois eixos. E aí, normalmente, você vai ver que onde a pessoa peca é justamente o outro eixo. Eu, particularmente, sou muito bom no lado humano. Onde é que eu peco? No lado lógico. Na hora, tá, mas qual que é o percentual? Ih, percentual, deixa eu calcular aqui. Putz, mas qual que foi o índice? Cara, peraí, deixa eu voltar no... Por quê? Porque não é aquilo que é mais natural. E é até por isso que faz um certo sentido você hoje ter essa possibilidade de flexibilizar a sua estrutura de vendas. Poxa, o Gabi é um cara muito conexão, um cara fechador, é um cara persuasivo. Ele tem que estar no tete a tete. Então, vou colocar ele talvez como um closer, como um cara que vai estar num outro processo de venda, que ele já vai estar fazendo a proposta para o fechamento. Naquele inicial que o cliente tem que chegar, enfim, talvez eu vá botar uma outra pessoa para justamente saber o que está qualificado ou não, para poder passar isso para frente. E tudo isso é importante. Eu preciso de alguém de analytics para olhar isso daí. Inclusive, hoje a gente tem o Sales Enablement, que é um cargo aí que é muito voltado a dados, né? A entender processo, a entender assim, putz, o que está acontecendo, a amparar o time de vendas nesse sentido, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai olhar para isso. Então, voltando ao ponto, eu olharia, sim, técnicas, mas, sobretudo, eu provavelmente entenderia assim, tá, eu tô vendendo o quê, em qual mercado, em qual nicho, onde é que eu tô tentando me posicionar, porque isso também tem se mostrado muito verdadeiro. Cada vez mais, os estilos de venda, eles vão, ao meu ver, vão se nichar. Porque é isso, beleza, tem inbound e tudo mais, mas dependendo do que você vende, você vai precisar de X etapas. Dependendo do que eu vendo, numa ligação eu fecho. Por quê? Porque tem um ciclo de vendas que é diferente. E aí, dependendo até do tamanho do ciclo, eu preciso de um perfil de vendedor diferente. Você concorda comigo que o vendedor de varejo, a gente atendeu muitos anos a Chili Beans. Galera, sangue no olho, jovial, energia. É aquela venda raiz, muitas vezes, mesmo que as pessoas sejam jovens que estão ali, porque o pessoal é realmente pimenta na veia, como diz o Caíto. Mas, poxa, se eu boto um cara desse, excelente venda, e falo, cara, você vai vender um software que você vai ficar 1 ano e meio negociando com o cliente antes de fechar, a chance de fracasso, não vou nem dizer que não funciona, porque talvez eu fosse injusto, mas a chance de não dar certo é muito alta. Que precisa de adaptação, não dá para utilizar a mesma abordagem. Exato. Claro que poderia ter um profissional que saiu do mercado, foi para um outro totalmente diferente e deu muito certo. A gente tem N casos assim. Agora, se o perfil dele é muito varejo, é muito aquela venda constante e instantânea, que em 1, 2 contatos com o cliente eu fecho, e aí eu começo a entender assim, caramba, eu vou começar uma jornada que para eu fechar com esse cara é 1 ano e meio, 2 anos. E a gente sabe que a gente tem alguns mercados complexos que são assim. Né? Então, assim, você tem que ter um outro nível de paciência, você tem que ter um outro nível de virtude naquele perfil do vendedor. Então... Ou seja, buscar esse lado arte, esse lado humano, conciliando com a parte técnica
e se preocupar em buscar qual que é a técnica mais adequada para aquele nicho de negócio e para o público que você vai atuar. Para o público que eu vou atuar, exatamente. E talvez, em cima disso, eu procurasse a pessoa mais experiente. Uma coisa que funciona muito, Marcelo, e talvez você concorde comigo, porque você já está aí no segmento de treinamento e desenvolvimento há muitos anos, tem acesso a muita literatura, uma coisa que sempre funcionou e continua funcionando é a famosa modelagem. O que é a modelagem? É falar assim, cara, quem que é o melhor cara de vendas aqui? O melhor cara de vendas é o Marcelo. Cara, o que o Marcelo faz? Deixa eu bater um papo com o Marcelo. Será que o Marcelo pode, cara, enfim, será que o Marcelo aceita que eu seja o pupilo dele aqui nos primeiros 3 meses na empresa para entender e respirar o que esse cara faz? Claro que eu não vou ser igual ao Marcelo, porque somos pessoas diferentes, somos personalidades diferentes, genéticas diferentes, mas o ser humano ele é capaz de se adaptar, ele é capaz de espelhar. A gente aprende pelo exemplo. Buscar referência com quem já é referência naquele Exatamente. tema. E a gente sabe que o exemplo arrasta. Então, se eu vejo, caramba, o Marcelo, eu aprendi muito assim com vendas, tá? Principalmente quando eu trabalhei na Anshan, como te falei, muito na área comercial no início. A gente fazia muita reunião em dupla. E a reunião em dupla é muito legal, porque normalmente a gente costuma conciliar uma pessoa mais experiente com uma pessoa menos experiente. Mesmo quando eu marcava uma visita, uma reunião com um cliente, muitas vezes eu pegava alguém mais sênior, cara, vamos lá comigo. E a gente tinha essa cultura, pô, vamos. Pô, o cliente é seu, a venda é sua, mas vou contigo. E muitas vezes a pessoa era até responsável, de certa forma, pela venda, porque ela conduzia a maior parte, ela tinha mais impacto, mas ali era uma aula, né? Você fala, caramba, esse cara é fera. E aí eu entendi, caramba, eu fiz a reunião com o Gustavo, pô, esse cara aí, ele tem um quebra-gelo federal, eu não consigo fazer quebra-gelo igual esse cara. Aí daqui a pouco fazer uma reunião com o Felipe, aí, cara, esse Felipe, meu irmão, o cara é fechador, chegou no final, o cara fez um fechamento ali tão amarrado, tão contundente que... E aí eu começava, obviamente... trazer de acordo com o meu estilo, cara, vou tentar adaptar, vou tentar melhorar meu quebra-gelo para chegar mais perto desse cara aqui. Pô, minha técnica de fechamento eu vou fazer igual desse cara aqui. E talvez, no final das contas, você acaba se tornando um dos melhores estilos, porque você pegou as melhores referências. Fazendo um gancho de literatura, eu já vi num episódio que você participou de um outro podcast, você fala do Hobby como artista, do Austin. Com certeza, do Austin. Eu tenho esse livro também, é muito legal, gosto bastante. Legal. E traz muito do que... Algumas coisas a gente não precisa reinventar a roda, não precisa pensar em criar algo novo. É isso mesmo. Já existem pessoas boas, produtos referências, que se você buscar chegar o mais próximo do que aquele produto, do que aquela atuação da pessoa muito provavelmente você vai se destacar, vai se dar bem. Total, assim. Inclusive, o Austin Kleon, né, que é o autor do Hobby como Artista, ele fala uma coisa muito legal, uma das partes mais bacanas. É um livro super simples de ler, né? Porque é um livro pequenininho e até gostoso de ler, né? Eu conheço um cara da nossa área de desenvolvimento que ele escreveu um livro sobre treinamento usando a metodologia do Austin e até o estilão do livro, parecido, trechos curtos, mais quadrado, foi fazendo referência ao Austin. O Austin, inclusive, ele tá citado ali nas nossas referências bibliográficas, inclusive, deixa eu pegar aqui, porque já aproveito o gancho do livro, já vou trazer aqui, deixar para você aqui. Esse aqui, como eu disse, é um MVP, tá? Legal. É o Venda como... Mostra aqui pro Venda pessoal. como um rockstar. Tá aqui, ó, na câmera aqui, ó. Tô olhando aqui Legal. No retorno, mas basicamente, assim, vou deixar isso para você, tá, meu querido? Obrigado, muito obrigado. Aqui você vai ver que, assim, é óbvio que a pegada não é igual a do Austin Kleon, porque a dele é bem ilustrativa e tal, embora essa tenha bastante coisa nesse sentido. Mas ele é uma grande referência. E uma das coisas que ele fala que eu acho sensacional é que ele fala assim, qual é o bom roubo e o mau roubo, né? Então ele faz esse paralelo, ele mostra assim, pô, o bom roubo, ele rouba de vários, ele não rouba só de um. O mau roubo, ele rouba só de um. Eu pego e copio o que você fez e colo lá. O bom roubo, ele acredita. O mau roubo não acredita. Então ele vai fazendo vários paralelos, ele vai te ensinando a formatar repertório, que foi o ponto que você me perguntou, pô, como é que o repertório entra? E uma das coisas que foi muito bacana foi que eu estudei Quando eu fui estudar rock, eu estudei muito sobre repertório, por incrível que pareça. E as maiores lições, embora a pós-graduação tenha sido uma pós-graduação em rock, história, teoria e prática, eu consegui trazer muitos conceitos pro mundo dos negócios, né? E aí é interessante porque nessa parte de repertório, a gente fala muito do repertório em forma de T, que é uma coisa que algumas pessoas da criatividade defendem, o Murilo Gun, o professor Silvio Meira, o próprio Kleon fala alguma coisa nesse sentido, mas não explica com essas palavras,
que vale a pena a gente se especializar, eu brinco, né, em forma de ter, por quê? Porque eu tenho algo que eu vou me especializar, que eu vou refinar as minhas habilidades. Por exemplo, vendas é um tema que minha carreira me levou a me especializar em vendas. Mas hoje, quando eu falo de vendas com profundidade, eu não consigo falar isoladamente de vendas. Eu tenho que falar de vendas conectando com inteligência artificial, eu tenho que falar de vendas conectando com filosofia, eu tenho que falar de vendas conectando com psicologia. Não dá para ser vendas isoladas. Não dá né? para ser vendas isolado. E aí é interessante porque eu não sou psicólogo, então como é que eu vou falar de vendas com psicologia? Então é aí que está a maestria de roubar como um artista e formatar repertório. Uma vez eu li uma base, assim, que eu não me lembro qual era a fonte, mas que falava assim, se você ler os 5 principais livros ou 5 clássicos sobre um assunto, você já sabe mais do que 90% das pessoas sobre aquele assunto. E realmente é um fato, né? Porque, assim, quantas pessoas leram, então... quando você consegue utilizar isso com profundidade em vendas, você vai se especializando. Mas mesmo que eu não seja um especialista em psicologia, se eu for um generalista razoável, eu vou conseguir fazer ótimas conexões. Eu posso não ser o cara da TI. Mas, poxa, se eu souber ali mexer minimamente num chat GPT, numa inteligência artificial, cara, eu posso potencializar muito vendas. Então, nesse sentido, o repertório ele é muito valioso e nesse sentido o hobby como artista, como você trouxe, é uma excelente referência. E pegando o gancho do hobby como artista, da importância da gente ampliar o repertório, utilizando talentos que tem ao nosso redor, literatura, entre outras coisas, me marcou que você falou da questão de vendas do lado arte, humano e da parte técnica. Quando a gente fala do lado humano, vem o gancho do network, da importância da gente construir boas relações e não só buscar as pessoas para pedir coisas. Mas como que a gente constrói essas boas relações e o quanto isso está relacionado ao sucesso na venda? Seja do segmento de vendas recorrentes, dependendo do nicho, ou seja de vendas esporádicas. Olha, assim, o tema network é um tema que a gente pode pegar ele por diversos aspectos. Mas eu gosto muito de falar assim, que eu brinco, né, inclusive quando a gente fez um conteúdo lá, foi quando a gente se conheceu, que a gente discutiu network. Foi sobre network, foi uma palestra sobre network. E o que foi interessante ali? Eu costumo dizer assim, hoje a gente veio aqui, né, a gente estava vindo de Brasília para São Paulo, aí no voo, é interessante, a gente senta na poltrona, a gente, querendo ou não, intuitivamente, às vezes até intimamente, a gente às vezes não expressa, mas a gente pensa, a gente fica torcendo para não sentar ninguém do lado, a gente fala, putz, podia vir vazio, né? A gente não fica. É engraçado que a gente brinca, né, eu costumo brincar que as meninas não sabem muito dessa regra, mas a gente tem uma regra que nunca foi acordada, mas ela é sempre respeitada, ela é tácita, né? Você vai, por exemplo, nós homens, a gente vai no banheiro, tem um mictório aqui e um mictório aqui. Você pula um, né? A não ser que não seja viário, não tem, aí beleza, assim. É igual o acordo da escada rolante. Quem fica fixo, que não tá com pressa lá do direito, quem tá com pressa lá do esquerdo. É um acordo tácito que não tá escrito. Que não tá escrito. E a gente brinca, a gente pula um. E eu brinco, porque em alguns momentos a gente busca esse distanciamento. É claro que aqui é pra fazer piada, é pra brincar com o pessoal. Mas assim, no cinema acontece a mesma coisa. Você senta, você pula uma cadeira, tem uma pessoa... Você fala, não, vou ficar até mais de... Não vou ficar nem tão no meio, vou ficar mais de lado, mas pelo menos eu dou uma distância da pessoa. E por que eu faço essas provocações? Porque a gente, ao mesmo tempo que somos seres biopsicossociais, então a parte social tá aí, a gente também é um pouco enjoado pra se relacionar socialmente. Justamente nessas oportunidades. A gente tem a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa barreira de entrada, que é o desconhecido. Que assim, cara, até conhecer o Marcelo, eu não conheço o Marcelo, obviamente. Então assim, putz, não, pra que eu vou me estressar de abrir várias possibilidades, e muitas delas, às vezes, ruins, traumáticas, que cada um pode carregar aí na sua história, e as pessoas deixam de fazer networking. Mas networking para mim fez toda a diferença. Claro que assim, hoje você tem formas mais inteligentes, porque você tem ferramentas tecnológicas. Hoje eu uso o LinkedIn fica na minha aba, assim, o tempo inteiro, porque hoje eu faço muitas conexões corporativas, né? Para além disso, e outra, você fazer uma conexão fria e você fazer uma conexão fria conectado, que ele vê pelo menos uma foto, por incrível que pareça, muda. Porque ele tem a percepção de que existe uma pessoa, ele consegue dar uma imagem para aquela pessoa que ele está conversando. Então isso ajuda. Se você tem grupos de networking, como a própria Anshan, como eu comentei, ela é um grupo empresarial e tem, se eu não me engano, 15 capitais, ou 15 cidades brasileiras, melhor dizendo. E assim, faz uma diferença no Brasil absurda, é a maior câmara de comércio do mundo. Mas também existem grupos de networking regionais. Então, assim, hoje existem várias situações em que você pode se relacionar. E, para além disso, existe uma técnica que eu gosto muito, que inclusive eu compartilho aqui, que é a técnica que a gente chama que é a fórmula da amizade, que é uma técnica desenvolvida pela FBI.
ela consta naquele livro Manual de Persuasão do FBI, que é uma ótima literatura também. Ela não é do Chris Voss, que também é do FBI, que eu estava citando aqui, ela é de um outro autor, mas também é um livro fantástico. Mas essa fórmula eu acho que é legal porque ela é um framework. O que é um framework? É uma forma de estruturar um pensamento. Um pensamento corrido, um texto, é um texto, né? É um livro aqui. Mas quando eu estruturo uma tabela, algo visual, fica mais fácil de você compreender essa ideia, esse pensamento, esse conceito. E o que eles falam? Eles falam basicamente que eu tenho ali 4 vetores que eu preciso me preocupar para conseguir ter conexão com as pessoas verdadeiramente a ponto de influenciá-las, né? Ou seja, é um networking porque eu consigo de fato ali ter algum poder de influência na relação. E aí ele fala que a primeira coisa é proximidade. Ou seja, proximidade física conta. Você concorda que a gente poderia estar fazendo esse podcast no link? Num link. Inclusive, a nossa palestra lá atrás foi num link, né? E que foi muito bom, deu certo, valeu super a pena. Mas concorda que existe uma química diferente quando a gente está no presencial? Com certeza. Tem uma energia diferente, tem uma confiança que é gerada ali que é diferente. Então, assim, isso é importante, proximidade. Outra coisa que é legal, que ele fala muito, assim, é da duração. Ou seja, beleza. Ou melhor, antes de falar da duração, ele fala de um outro tópico que é a frequência. Ou seja, a gente tem proximidade física, mas com qual frequência? Eu te encontro toda semana? Eu te encontro, sei lá, eu tenho um cliente na minha carteira aqui que eu visito ele uma vez a cada 6 meses. Então, isso mostra pra mim que, poxa, beleza, eu até venho aqui, tenho uma ótima conexão com o Marcelo, mas a conexão é rápida, porque ou melhor, ela é muito espaçada, porque ela é a cada 6 meses. A conexão é ótima, mas a gente fica muito tempo sem se encontrar. Então, talvez ali você tenha um indício de, cara, se encontre mais vezes com o seu cliente. O terceiro ponto é a duração. Quanto tempo duram esses encontros? Eu brinco que assim, é o dilema da recepcionista lá da recepcionista do prédio da empresa. Você passa todo dia, você fala com ela, mas é um bom dia aí, como é que tá no cafezinho? E é muito rápido. É um contato distante. É um contato que você tem proximidade, que você passa fisicamente lá, mas é um contato que tem frequência, porque às vezes você passa todo dia na porta da empresa, né? Só que não tem duração, porque você não para, você não consegue construir, você não tem profundidade. E aí a gente chega no último tópico, que é intensidade, que é justamente assim, quais são as histórias, quais são as vivências que a gente tem em conjunto que forjam relações mais próximas. E a comparação que eu dou para isso é muito a comparação de ex-combatentes. Se você olhar assim em várias comunidades, tá? Ex-combatentes possuem normalmente um elo muito forte de fraternidade, de amizade entre eles, porque normalmente eles passaram por uma experiência muito intensa, né? E assim, e seja um problema, seja um pepino para atender um cliente que, caramba, pô, se fosse o Marcelo, meu irmão, salvou ali. Isso cria o quê? Intensidade na relação. E por que eu acho legal quando a gente fala desses 4 pilares? Porque você consegue avaliar seu nível de networking quando você começa a usar esses filtros. Pô, peraí, como é que tá ali, então, minha proximidade? Caramba, eu só tô fazendo reunião online. Não, esse cliente meu é importante, eu sei que eu tenho uma boa conexão com ele, mas eu vou fazer presencial dessa vez. Você concorda que pode projetar para você uma ação diferente? Com certeza. Da mesma forma, você fala, caramba, eu só faço aquela visitinha ali, padrão, falo das novidades e não entrego nada mais. Não, então eu vou marcar um almoço com o meu cliente porque eu quero mais duração. Concorda que você consegue trabalhar com esses vetores de uma coisa maneira, vai complementando a outra. E tudo isso vai ajudando a te munir de informações que leva a gente para outro gancho que vai ajudar na negociação. Se você não tiver as informações necessárias, pautadas e com o pilar do relacionamento do network, a negociação eu imagino que ela vai ser mais desafiadora, correto? Com certeza. Inclusive, só para endossar isso que você está falando, existe uma estatística que é a seguinte: essa estatística, se eu não me engano, é da. Eu sei que ela apareceu num estudo da Câmara de Comércio de Singapura, só que existe um estudo, se eu não me engano, eu não sei se é da Associação de Executivos Americanos, enfim, depois eu tenho que ver onde é que está a fonte, mas que é interessantíssima e que eu vejo que empiricamente ela é verdadeira. Para uma pessoa lembrar de você na hora de fazer negócios, principalmente negócios complexos, né? Não tô falando ali de você ali comprar uma pista, um negócio complexo, você tem que pensar, tem que avaliar, ver se cabe no orçamento. Tem outros players, outros e tudo mais. Ela normalmente precisa de 4 a 8 contatos. 80% das vendas complexas acontecem entre o 4º e o 8º contato. Por que isso é legal saber? Porque você tá lá com um cara de vendas na terceira ligação. Pô, cliente, irmão, não vou fechar. Irmão, calma, você tá na terceira. Você nem entrou na zona de fechamento ainda. Você tem que estar entre o 4º e o 8º. E aí a gente vai refinando, vai fazendo um ajuste fino, que é normalmente assim. Aí o executivo de vendas, principalmente o que está aprendendo, caramba, Gabi, legal, entendi. Então eu tenho que amadurecer meu cliente e normalmente, estatisticamente,
entre o quarto e o oitavo contato estão as maiores vendas, certo? Certo. Por quê? Porque antes do quarto, uma venda complexa dificilmente vai acontecer. E depois do oitavo, também dificilmente já desgastou. Provavelmente, a não ser quando assim, você sente a coisa está realmente evoluindo. E aí, qual que é o grande vício ou gargalo das pessoas que estão começando? Ele começa a pensar nos 8 contatos. Pô, tem que esgotar, tem que ficar entre o quarto e o oitavo contato. E aí ele começa a fazer todos os contatos do mesmo jeito. Fala, Marcelo, tudo bom? E aí, meu querido, tem uma resposta a respeito da nossa parceria lá? Deu uma olhada na nossa proposta? Ah, beleza. Fala, tá bom, então a gente se fala semana. E aí, Marcelo, deu uma olhadinha lá, te liguei, a gente se falou anteontem, tô te ligando de novo, já conseguiu olhar e falar com o teu sócio? E aí, de novo, cara, e aí você começa a ser o cara chato, porque você começa a ser o vendedor insistente. E aí eu costumo dizer, persistência não é sinônimo de insistência. Insistência é o cara chato, o cara que você já falou. É o que tá tentando sempre pelo mesmo viés, pelo mesmo caminho. O persistente não, caramba, não deu pra entrar pelas portas da frente. Putz, será que no backstage, ali pela porta dos fundos, eu tenho uma entrada? Será que eu tenho um outro acesso aqui? Será que se eu falar com alguém da produção, alguém consegue me falar como é que eu acesso tal parte? Então, isso sim é um networking qualificado, a gente costuma dizer. E aí a gente prepara as equipes para fazerem essa jornada. E eu costumo dizer, sempre que você for fazer um follow-up, que é resgatar esse contato, duas coisas que eu costumo dizer. Primeiro, combine uma data de follow-up, porque se você, antes da proposta, pô, Marcelo, conversamos tudo aqui, olha, entendi todas as suas demandas. Para conseguir produzir esse livro aqui para você, eu vou precisar de, enfim... Eu preciso de 2 dias para eu sentar e colocar tudo no papel para te entregar um projeto com a proposta. Para eu te entregar essa proposta se eu te entregar essa proposta daqui 2 dias, quanto tempo você demora para me dar um feedback? Isso já é uma forma de construir um compromisso. Inclusive, esse é um gatilho mental de persuasão. Princípio do compromisso e coerência. As pessoas cooperam quando se sentem vinculadas a um compromisso. Então, o que é legal isso? Ah, uma coisa é falar, pô, Marcelo, beleza, eu vou te mandar a proposta, a gente vai se falar, um abraço. Aí a gente sai, tá, mas eu não sei quando, eu não sei em quanto tempo. E às vezes, dependendo da minha proposta, entre eu te mandar a proposta e você fechar, os requisitos, né, esse portfólio de interesses da proposta que estão ali, pode mudar. Porque, sei lá, tudo muda, né? O preço da gasolina muda, a passagem muda, tudo muda. Então, assim, com certeza, a gente às vezes não consegue manter. Então, eu gosto de dizer muito isso. Tenha uma data de follow-up e gere fatos novos. Marcelão, tô te ligando. Pô, não tem problema. Só tô te ligando pra te dizer o seguinte. Inclusive, quando você fechar comigo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Marcelão, só pra te dizer, cara, teve uma atualização no nosso software aqui, que aconteceu isso, isso, isso. Eu preciso te falar. Mais um motivo pra você chegar pro teu sócio e dizer que a gente é a opção certa. Ou seja, você vai reforçando por mecanismos diferentes, gerando situações diferentes pra poder avançar. Isso é importante. E não ficar no mesmo... Buscar uma alternativa. Buscar uma alternativa, um fato novo. Ô, Gabriel, é muito legal, você tem um repertório muito extenso. Volto a dizer, vou até colocar no link da descrição do episódio as suas outras participações. Recomendo, assistam. Tem uma bagagem muito legal, vai agregar bastante. Obrigado. Tem um repertório bem extenso. Eu vi em outros episódios você falando sobre técnicas, fazendo referências com episódios históricos, com filosofia. E assim... Isso é repertório. Pô, obrigado demais. Receber esse feedback é maravilhoso. E assim, esse livro foi essa tentativa que você comentou aí. Legal. Eu trago um pouquinho de técnica, conceito, técnica, exemplo, case, alguém que aplicou. Pego muita coisa histórica... Tá bem dentro dessa perspectiva aí. Fico feliz com a sua disponibilidade com a conversa e só triste por um detalhe. Deveria ter umas 2 horas e pouquinho disponível pra gente conversar. Mas fica o convite para quando você retornar a São Paulo ou quando você tiver disponibilidade, a gente fazer no formato online. Conte comigo. Obrigado. Agora, para fechar, Gabriel, fala para nossa audiência como que eles encontram você, seu Instagram, site. Fica à vontade para compartilhar e fala... Tô muito curioso saber previsão de lançamento do livro. Cara, olha só. Interessante. Você fala previsão, eu até tenho. Eu não sei, eu preciso ser muito franco e honesto comigo, que eu não sei se eu vou conseguir. eu tô nesse projeto há 3 anos, cara. Eu comecei esse projeto na pandemia, o livro. E assim, nossa, uma vez eu escutei uma frase muito legal que era assim: livro você não termina, você desiste. Então, assim, essa foi a minha primeira decisão. Eu falei, agora deu, vai a primeira versão, vai o MVP, vai assim, deu. E por isso que tem várias versões. Né? É gancho pra lançar o segundo. Você fala, cara, isso aqui não ficou legal, para a próxima edição eu já vou mudar essa parte aqui e tal. Mas vamos lá, primeiro, obrigado, Marcelo, adorei estar aqui, obrigado aí pra tua equipe, pessoal que me recebeu aqui no estúdio. Tô à disposição nas redes sociais, no @rockstarDasVendas. Também tô no LinkedIn, Gabriel Machado, você joga lá, vai ver minha fotinha, só me adicionar, manda uma mensagem.
E assim, tô disponível, eu também tenho o site rockstardasvendas.com.br, quem quiser uma palestra, alguma coisa, e eu também tenho o site do grupooxigena.com, não tem ponto .br, só .com, grupooxigena.com. Esses são os meus canais. Marcelo, obrigado pelo convite. Tô à disposição de vocês. O livro, eu brinco que não sei se eu vou conseguir, mas eu queria muito lançar no Dia Mundial do Rock, que é o dia 13 de julho. Ah, tá aí batendo na porta. Tá batendo na porta. Tá aí batendo na Pois porta, é. ó. Se eu fosse, eu tenho um treinamento pra fazer em Brasília, e em junho, se fosse mais um pouquinho, eu pegava o período de Pegava o período de lançamento. próximo de Mas, lançamento. meu querido, é bom que você tá pegando de primeira mão, assim. Ah, legal. Beleza? Legal, obrigado, Gabriel. Queridão, obrigado, valeu pelo convite. Obrigado aí pela audiência. Contem comigo, tô à disposição. Pessoal, obrigado. Você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Comenta o que você achou desse episódio, dá um like na nossa conversa e nos acompanha até o próximo episódio. Um abraço. Show.